oração encontro calma, na oração encontro paz. Olá, meus queridos irmãos, nós voltamos ao momento de oração e nós vamos dar continuidade ao tema que iniciamos ontem. Nós estamos estudando sobre a oração. Os discípulos chegaram para Jesus e pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus, então, ensinou os seus discípulos a orar. E nós estamos pensando aqui em alguns princípios sobre a oração. Tá? Nós falamos sobre a oração da fé, você precisa orar crendo. Então a gente vem discorrendo sobre a oração. E agora estamos falando sobre a vontade de Deus. A oração respondida é aquela que eu oro com fé. É uma oração específica, eu faço uma oração específica, mas ela tem que ser também de acordo com a vontade de Deus. Não adianta eu pedir com muita fé, uma enorme fé. Se não é vontade de Deus, Ele não vai atender. Você conhece algum momento desse? Eu conheço. No caso de Paulo. O Paulo, ele ora lá, ele clama a Deus e ele pede a Deus, ele diz que orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar dele, desviar dele aquele espinho na carne. E o que é que Deus diz para ele? Paulo, a minha graça te basta. Deus disse: não vou tirar esse espinho da tua carne. A minha graça te basta. E a vontade de Deus foi feita. E Paulo diz: então está bem. É a tua graça. Eu prefiro ficar com a tua graça e com a tua vontade. E Paulo conviveu com aquele espinho na carne até o resto da vida. Então a vontade de Deus, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus, para então convivermos, mesmo que as coisas não sejam favoráveis a nós, mas estando sempre dentro da vontade de Deus. Nós precisamos então procurar conhecer a vontade de Deus. E eu disse ontem no final que Deus está mais interessado em nos revelar a sua vontade do que nós em conhecer a sua vontade. Deus quer que conheçamos sua vontade e faz tudo o que pode para torná-la conhecida de cada um de nós. Deus quer revelar a sua vontade e Ele quer fazer isso. E a vontade de Deus é revelada normalmente por meios naturais. Nós não precisamos esperar que Deus venha, como lá no caso de Daniel, que o anjo escreva na parede e que todos vejam a mão do anjo lá escrevendo. Nós não precisamos, não há necessidade disso. Se for preciso, Deus vai fazer. Mas não é preciso. Deus usa meios naturais. Nós temos os nossos sentidos e através dos nossos sentidos, da nossa inteligência, Deus vai revelando a sua vontade. Então Deus vai fazendo isso. Então nós não temos que buscar experiências como Paulo na estrada de Damasco, quando aquela luz faz com que ele caia cego ali. Não é preciso que isso aconteça. Deus fez isso com Paulo porque era uma situação toda especial. Paulo estava resistindo e aí o Saulo, e Jesus então age daquela forma. Na maioria das vezes a vontade de Deus, ela vem de uma maneira muito clara, muito óbvia, e você diz: caramba, como eu não percebi isso antes? Como eu não estava percebendo que era isso que Deus queria para a minha vida? Deus estava me falando e eu não percebia. Então Deus vai falando. E Deus usa a nossa consciência. Alguém já disse que nós temos na consciência como se fosse uma luzinha. E essa luzinha ela vai piscando lá, ela vai acendendo lá. E você percebe Deus falando na sua consciência, lá dentro de você. Se você é servo de Deus, o Espírito de Deus está em você. E Ele vai então te alertando e você vai na sua consciência. Essa luzinha vai se acendendo. É como aquela luzinha vermelha no painel do carro. Ela vai te alertando e te apontando e te direcionando à vontade de Deus e à direção que Deus está dando para você. E Ele vai revelando a sua vontade passo a passo. Aí alguém diz assim: mas eu queria saber a vontade de Deus, o que Deus vai fazer na minha vida agora, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Eu queria saber a vontade de Deus toda, para que eu pudesse trilhar fazendo a vontade de Deus. Com certeza, se você soubesse a vontade de Deus toda para você,
você iria sofrer muito. Se você soubesse exatamente o momento que você ia escorregar, bater com a cabeça no chão, e você não iria morrer, mas iria ter um ferimento na cabeça. Se você soubesse exatamente o momento que você ia passar por momentos difíceis em termos financeiros, ou talvez perder uma grande amizade. Imagina você saber exatamente o dia, a hora e o minuto que você iria falecer, morrer. Imagina. Então Deus não revela tudo. Ele vai revelando aos poucos, passo a passo, Ele vai revelando. Não adianta, Deus não vai revelar o que Ele quer na sua vida, o que vai acontecer daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 50, não vai revelar. Ele vai revelando passo a passo. Então, se nós soubéssemos o que deveríamos fazer durante os próximos 20 anos, facilmente nós desistiríamos, nós diríamos, Deus, eu não vou trilhar esse caminho. Embora saibamos nós que a vontade de Deus é a melhor para nós, mas o caminho que nós vamos trilhar fazendo a vontade de Deus, muitas das vezes vai nos trazer momentos desagradáveis. Em Mateus 5, verso 34, Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então eu não preciso saber o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 1 ano, daqui 2 meses. Eu preciso pedir a Deus para Ele me revelar, então, o que vai acontecer hoje. E basta cada dia, é o pão nosso de cada dia. Então vamos viver um dia de cada vez. Então Deus revela a sua vontade oportunamente. Então, no momento que é oportuno, Ele revela. Se não é oportuno, Ele não vai revelar. Não precisa. Deus é mordomo, extremamente mordomo, e Ele faz aquilo que é necessário. Então Ele faz isso no momento oportuno. Então Deus revela a sua vontade no momento certo, em que você precisa saber e executar a vontade dEle. Para que Deus vai dizer o que Ele quer que você faça daqui 5 anos? Ele vai revelar lá, no momento certo, que Ele quer que você faça, Ele tem um projeto para você. Ele vai revelar a vontade dEle. Imagine o jovem soldado, ainda tem 4 dias para ele gajar. Ele tem 4 dias, ele tem que assinar um documento pedindo para continuar nas forças militares. E antes daquele momento, tem 4 dias ainda, e ele está ali desesperado, o que eu vou fazer? Ele tem 4 dias. Ainda faltam 3 dias, 2 dias, e ele vai tomar a decisão. Então não precisa ficar desesperado antecipadamente. Então a vontade de Deus pode ser revelada, sem que nós a busquemos. Você pode estar buscando ansiosamente a vontade de Deus, e Ele vai te revelar. Mas a vontade de Deus às vezes é revelada sem que você a esteja buscando. E do nada, Deus diz, olha, eu quero que você dê uma guinada na sua vida. E do nada Deus diz, olha, o caminho não é bem esse não, eu tenho outro caminho para você. E do nada, Deus vem e fecha uma porta e abre outra para você. Então você precisa estar atento. Porque do nada Ele pode vir e revelar a vontade dEle para você. Essa série de estudos que eu estou fazendo em cima de um livro escrito pelo John Bisagno. O John Bisagno. Ele escreveu um livro, ele está em espanhol, não sei se já foi editado em português, El Poder de la Oración Tenaz. E o John Bisagno, ele conta o seguinte, ele era ministro de adoração numa igreja. Ministro de adoração. E um dia alguém falou para ele assim, John, eu tenho percebido que você é um homem vocacionado. Ele disse sim. E a pessoa disse sim, e eu percebo que você tem tudo para ser um pastor. E ele disse, não, eu sou ministro de adoração, meu papel é conduzir a igreja em atos de adoração. E a pessoa disse, pois é, John, eu estou orando por você, porque eu olho para você e eu vejo um pastor. Passado alguns dias, outra pessoa veio e falou assim, John, eu estou orando muito por você. Ele disse, por quê? Eu estou orando por você porque eu percebo que você é vocacionado para ser um pastor de ovelhas, pastorear uma igreja. Ele disse, mas eu sou ministro de adoração. Ele ficou preocupado, né? Mas eu sou ministro de adoração, esse é o meu papel aqui na igreja. Passado alguns dias, outro crente chegou e falou, John, eu tenho orado muito por você, porque eu tenho percebido que você tem uma paixão pela causa, uma paixão por ovelhas, e eu tenho visto em você um pastor de ovelhas. O John começou a perguntar a Deus. E aí Deus mostrou para ele que Deus queria que ele fosse um pastor. E ele então voltou a estudar, complementou os seus estudos teológicos, e ele tornou-se um pastor ricamente abençoado. Um homem de Deus. Para mim foi uma bênção ter conhecido John Bisagno, ter ouvido John Bisagno, ter aprendido tanto com John Bisagno. Foi uma bênção na minha vida. Então, Deus revela sem você estar procurando.
a vontade dele. Ele pode vir e revelar a vontade dele para a sua vida. Então saibamos, nem sempre a vontade de Deus é agradável no princípio. Na maioria das vezes, quando Deus diz aquilo que ele quer, nós não ficamos nem um pouco entusiasmados, felizes, nem um pouco. Eu me lembro quando eu senti que Deus queria que eu fosse para o seminário, que Deus tinha, então, uma obra de pastoreio para mim. Eu me lembro como eu fiquei não deixando de ir procurar o seminário, mas com muito medo, com muito temor. E que se pudesse desistir, eu teria desistido. E então a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos capítulo 12, eu quero ler esse verso contigo. É um verso que nós conhecemos ele de cor, mas há algumas versões um pouco diferentes. Então, nessa versão diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus começa a fazer a vontade dele aqui na nossa mente. Ele começa a mostrar para nós aquilo que ele quer que façamos. E Romanos 8, 28, nós já lemos esse verso ontem, ele diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O texto não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo que todas elas são boas, mas todas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por exemplo, você gosta de chocolate amargo. Algumas pessoas comem, talvez por dieta e tal. A minha esposa usa o chocolate amargo, mas não é lá essas coisas tão prazerosas assim. Por exemplo, sal. É comer colheradas de sal. Você não faz isso, você não está doido ainda. Ou tomar uma colher de bicarbonato. Nós não fazemos isso. Você não tem nenhum prazer em tomar uma colherada de bicarbonato. Entretanto, na hora que você vai fazer um bolo, você coloca o açúcar, você coloca ovos, você coloca a farinha de trigo, você coloca sal, você coloca chocolate amargo, você coloca bicarbonato. Então, essa mistura vai fazer com que aquele bolo fique gostoso. E aí você se delicia naquele bolo. Então, o sal, o bicarbonato, a farinha de trigo, os ovos vão dar um sabor ao bolo. Assim é a nossa vida. Quantas vezes nós passamos por momentos que nós não entendemos, que nós não gostamos, que nós não temos nenhum prazer neles. Mas a palavra está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus permite alguma coisa acontecer, sendo a vontade dele, isso vai cooperar para o nosso bem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, para que nós possamos continuar crendo em Deus e buscando a sua vontade. Nós vamos concluir esse assunto amanhã. Que Deus te abençoe. E eu quero mais uma vez orar, é um momento de oração. Depois que eu orar, nós estaremos encerrando esse momento de oração. E aí você vai fazer o seu momento pessoal com Deus. Se você pode fazer isso em família, no seu pequeno grupo familiar, faça isso. Ore, fale com Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Pai, obrigado por podermos estar compartilhando a tua palavra. Pai, obrigado porque a tua vontade, ela nos traz satisfação. Ainda que às vezes ela nos cause momentos de dúvidas, até de pavor. Mas depois nós vamos entender que ela é agradável, que ela é perfeita, é a tua vontade, Pai. Eu quero pedir por todos aqueles que estão agora me acompanhando, estão aqui me ouvindo, Pai, abençoe estas pessoas, Pai. De que elas possam sentir a tua mão confortadora, consoladora, abençoadora, perdoadora, tocando em seus corações. Pai, dê esperança, Pai. Cure aqueles que estão enfermos, Pai. O Senhor conhece aqueles que agora estão diante do Senhor com fé, abrindo o coração e pedindo: Deus, me cura, se esta é a tua vontade. Pai, abençoe cada pessoa. Eu quero pedir agora por esse momento todo especial, Pai, quando todos nós estamos com medo desse vírus, Pai, proteja as nossas vidas, proteja nossas famílias, Pai, guarde nossas casas, Pai. Proteja nossos netos, nossos filhos, nossos genros, noras, Pai.
Pai, proteja os papais, as mamães, o vovô, a vovó. Ó Deus, guarda o teu povo. E eu quero pedir, Pai, lá por Brasília, Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia lá do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. Pai, tenha misericórdia, Pai. Pai, eles estão batendo cabeça, literalmente, Pai. Pai, tenha misericórdia, Pai. Imponha a tua vontade, Pai. A tua vontade, ela é sempre melhor para todos nós. E eu peço, Pai, abençoa o nosso Brasil, a nossa pátria querida, Pai. Salva o nosso Brasil. Pai, eu oro não sentindo que mereço nada, nem que como crentes mereçamos nada, mas nós precisamos da tua misericórdia, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos do teu socorro. Eu suplico isso por mim e por todos que estão me acompanhando, no nome santo, doce, amável e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.